Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos em mais uma noite. Nós vamos cumprimentando também a todos aqueles que nos acompanham de seus lares, através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. Que possamos nesses instantes, então, de alegria, né? É motivo de grande satisfação. A nossa casa recebe hoje nosso querido companheiro Alex Bonafini e sua família também que está conosco. Sejam bem-vindos. E para harmonizar esse ambiente ainda mais, né, nós vamos serenar os nossos pensamentos, nosso coração, e vamos, juntamente com o Gustavo, cantar o hino da casa, Praza a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praza a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que cerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, nesse momento, né, é que eu te convido, Alex, a vir aqui falar. O Alex traz como tema na noite de hoje, é um tema assim que eu tenho certeza que nós já vamos ficar intrigados só em ouvir: a inveja. Então, seja bem-vindo, Alex.
Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, ele nos presenteia com uma parábola muito importante de Jesus, que é aquela chamada de parábola do filho pródigo, em que um dos dois filhos de um homem muito rico pede a seu pai a parte da herança, o pai lhe dá, e ele vai embora e gasta todo o seu dinheiro, com bebidas, comidas, meretrizes, com festas. E como o país onde ele foi passava uma fome muito grandiosa, ele acaba entrando naquela situação difícil e se vê obrigado a trabalhar numa fazenda alimentando porcos. E chega a um ponto da sua calamidade mental, psicológica, que ele vê que os porcos se alimentavam melhores do que ele. Então ele tem que engolir o orgulho e diz de si para consigo: os jornaleiros do meu pai se alimentam melhor do que eu. Então eu vou voltar para casa, pedir perdão para o meu pai, e que, se ele não quiser me aceitar como filho, que me aceite como um funcionário dele, que já vai estar de bom tamanho. E ele faz o retorno de volta ao pai. Voltando ao pai, ele achou que o pai não iria recebê-lo bem, iria condená-lo, iria ser aquela dificuldade. Mas o pai, que é só amor, de braços abertos, vê o filho à distância e não espera o filho chegar. Ele vai na direção do filho e o abraça, o beija, manda trazerem roupa para vestirem, porque eles estavam com andrajos, colocarem um anel no seu dedo, que é a marca da filiação, o símbolo da assinatura da família, a filiação, e manda preparar a melhor alimentação, o melhor cevado, dizendo o seguinte: esse meu filho estava desaparecido e reapareceu. Estava morto e reviveu. E termina a parábola e as pessoas esquecem do resto. Tanto é que os títulos dados para as parábolas foram títulos que foram dados 40, 50, 60 anos depois. Não foram os títulos que o próprio Jesus colocou nelas. Essa parábola, de verdade, ela deveria chamar a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo e do egoísta. Porque a parte mais importante, acredito eu, é a segunda parte da parábola. Porque na primeira, Jesus se referia como eles estavam, só para contextualizar, antes dele contar essa parábola, ele foi convidado a fazer uma refeição na casa de fariseus e saduceus. E lá chegando, ele começou a chamar mais atenção do que os doutores da lei, os fariseus e saduceus, porque as pessoas começaram a lhe perguntar as coisas, lhe abraçar, lhe querer beijar os pés, dando graças pelaquela figura bonita, porque ele não só tinha conhecimento, ele era o amor em pessoa. E quem não quer o amor em pessoa? Os fariseus e saduceus começaram a ficar enciumados e com inveja dele, e começaram a criticar aquelas pessoas e afastá-las. Então Jesus resolve contar essa parábola para quê? Para atacar fariseus e saduceus. Porque o homem de bem, ao contrário do que muita gente pensa, ele sabe a hora certa de atacar o mal. O bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça e deixa o mal acontecer. O homem bom, verdadeiramente, é aquele que identifica o mal, o ataca e o extingue. Esse é o grande objetivo. O que nós precisamos no mundo não são de bonzinhos, mas de pessoas boas, mas corajosas, prontas a arregaçar as mangas e fazer o que é certo, como Jesus o fez. Trabalhando ardentemente, mas atacando o mal em sua raiz. Então ele fala essa parábola. O filho pródigo, aquele que retorna ao retorno do pai, ao regaço do pai, é aquele que se afastou de Deus. E tendo que engolir o seu orgulho, porque tudo deu o contrário, ele é obrigado a voltar para o pai para ser feliz novamente. Só que a sua continuação está em 25:32 do mesmo capítulo 15, que diz o seguinte: e o seu filho mais velho estava no campo,
E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Veja só, esse é um dos filhos que não se aventurou sair do lado do pai, que ficou do lado do pai, que trabalhou junto com o pai, que foi fiel ao pai. Mas que, quando o filho foi embora, ele deve ter dado, o outro irmão foi embora, ele deu graças a Deus. Então agora só eu, né? Quanto não acontece assim? É o bonzinho de aparência. O por fora, a bela viola, por dentro, com a boloreta. Quando o filho volta, ao invés de ele estar feliz, porque o irmão está querendo se transformar, está querendo se melhorar, não, ele fica triste, ele fica despeitado, ele fica enciumado e com dor de cotovelo, porque o filho voltou e o pai fez festa para ele, esperava que fizesse o quê? Que mandasse o filho embora de novo? Isso é muito interessante, que mostra o quê? Ele foi fiel, esteve ao lado do pai, por quê? Será que é porque ele achava que era o certo, ou porque ele tinha medo de mudar? Porque tem pessoas que não erram porque são covardes. Elas preferem viver meio felizes ou infelizes do que arriscarem buscar uma felicidade verdadeira. Mesmo que erre, mesmo que bata a cabeça, mesmo que se dê mal. Mas muitas vezes nós temos que arriscar a vida. Nós temos que mudar os rumos dos nossos pés para que a vida seja diferente. E reclamamos tanto de Deus, mas e nós? Mudamos o nosso caminho? Vivemos tanto tempo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e somos infelizes? Será que não é hora de mudar? Será que ele não errou igual o irmão porque faltou oportunidade? Porque tem pessoas que são más e não fazem o mal por falta de oportunidade. Não é porque a pessoa não queira fazer o mal, é falta de oportunidade. Porque se a oportunidade vier, a pessoa vai fazer igual ou pior que o outro. E quando Jesus cita o irmão orgulhoso, o irmão despeitado, ele se referia a fariseus e saduceus, que estavam despeitados para com ele. Tanto é que nós podemos aprender na obra do excepcional espírita Piracicabano, que foi grandioso no movimento espírita brasileiro, que foi pessoa importante nessa casa, que foi Vinícius, o Pedro de Camargo. Na excepcional obra As Pegadas do Mestre, ele cita o seguinte: o egoísta insula-se de todos pela influência de seus próprios pensamentos, é orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais porque se julga perfeito, jacta-se intimamente em não alimentar vícios, mas nenhuma virtude, além da abstenção do mal, nele se descobre. É um cristalizado, ou seja, um recalcado. Não suporta as consequências dos desvarios, mas não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil, prestem atenção, sua conversão é mais difícil do que qualquer outra espécie de pecadores. A presunção oblitera-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias, imaginando-se as portas do céu, dista ainda dele um abismo, supõe-se o iluminado e não passa de um cego. Isso é o exemplo e a figura das pessoas moralistas, daquelas que vivem dia e noite falando o nome de Deus, mas condenam o seu irmão. Ficam querendo identificar para ele qual orientação sexual ele tem que ter, qual partido político ele tem que seguir, qual roupa ele tem que usar.
qual comida ele tem que comer, o que ele tem que fazer. O Papa Francisco chamou essas pessoas que eles se consideram agentes alfandegários do reino dos céus. Eles decidem quem entra e quem não entra no reino dos céus, de acordo com os seus padrões baixíssimos. Aqueles que falam muito em Deus, que falam muito do que é certo e que é errado, são os piores que tem. São cristalizados, são recalcados, porque eles só sabem condenar. Quando o homem de bem, a sua função é amar a todos e dar oportunidade para os que estão mais perdidos de se encontrarem. Ué, não foi isso que Jesus fez? Pô, então Jesus estava errado. E todos os religiosos de hoje estão fazendo certo, incluindo os saduceus e os fariseus. Não é isso que nós vemos nas igrejas, nas religiões? Pessoas que se consideram as portas do céu, mas que são cegos. Mais afastam as pessoas necessitadas do que atraem. É a figura do irmão ciumento, egoísta, orgulhoso, mas o seu principal vício ou defeito é a inveja. Isso é o problema. Leandro Carnal, grande historiador, chamou a inveja do pecado envergonhado. Sabe por quê? Porque todos já admitiram na vida que alguém os invejou. Sempre a gente tem no histórico nosso, né? Ah, porque tal pessoa me inveja. Ah, aquela pessoa tem inveja de mim. Sempre a gente tem um histórico, não tem? Sempre tem. Mas qual é aquele que tem coragem de dizer, eu já fui invejoso? Puxa, naquela situação, que inveja que me deu. Ninguém disse. Ninguém se admite. A não ser que fez uma terapia profunda, a pessoa resolve falar. Mas raramente a pessoa se atribui o pecado da inveja. Só que há de se fazer uma definição do que quer dizer inveja. Muitas pessoas acreditam que ter inveja é querer ter o que o outro tem. Não é isso? Não. Não é isso inveja. Isso se chama cobiça, que é um pecado menor. E a cobiça pode ser boa, como pode ser mal. Por exemplo, a pessoa vai lá, chega lá o seu colega de serviço com um carrão. Só falta falar. Lindo, maravilhoso. Você olha e fala, nossa, que carrão. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu entrar, deixa eu ver com o meu painel. E entra, senta aí no carro. Senta, nossa, que delícia. O banco até aquece. Olha, só câmbio automático. Que maravilha. Olha o pneu. Né? Nossa, a gente adora essas coisas, né? Olhar carro, olhar volante, olha, faz isso, faz aquilo. Vou comprar um igual. Não é inveja isso, é cobiça. Você está cobiçando aquilo que o outro tem, mas é uma cobiça boa. Você não está estragando, você não está fazendo nenhum mal, qual é o problema? Você está elogiando o outro, você está dizendo que o outro tem um bom gosto. A pessoa pintou a casa da cor específica, X, que tem que saber o nome, né? Porque a gente já não sabe mais de tanta cor que tem. Aí você vai lá e pergunta, nossa, eu gostei dessa cor que você pintou sua casa, qual é o nome? Ah, é tal, vou pintar a minha igual. Nossa, adorei essa cor. Qual é o problema? Problema nenhum, nenhum. Então é a cobiça boa, mas existe a cobiça má, que você faz para apurrinhar. Por exemplo, o seu vizinho pintou a casa de amarelo. Você fala, eu também vou pintar a minha de amarelo, só para apurrinhar ele. Pinta de amarelo também. Aí a pessoa chega e não sabe qual que é a casa dele, porque as duas são amarelas, e agora? Então faço. Só para evitar. Um compra o carro X para comprar igualzinho também, só para ele ficar evitado. Isso é cobiça. Inveja é muito pior que isso, e não tem inveja boa. E nada, gente, desse negócio de inveja branca. Isso é racismo estrutural. Por quê? O preto, então, porque é ruim, é preto. A escuridão é ruim. A coisa está preta. Por quê? Não pode a coisa estar branca? Tudo que é ruim é preto, tudo que é bom é branco. Prestem bem atenção. Nós somos educados para tudo que é branco e alvo é maravilhoso. Tudo que é negro e preto é ruim. Isso chama racismo estrutural, fruto de um projeto de branqueamento que nós tivemos no Brasil e no mundo, fruto da eugenia que existiu séculos 14, 15, 16 no mundo, na época da escravidão. É isso que aconteceu. Lá na Índia, ninguém se veste de negro ou de preto em funeral. Sabe qual é a cor do funeral lá, do luto? É branco. E aí, como funciona?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A inveja é destrutiva, é pérfida, é um dos piores sentimentos que o próprio Chico Xavier disse que ele detestava e tinha medo da inveja, nos seus malefícios que eram extremamente destrutivos. Para vocês terem uma ideia, inveja quer dizer tristeza pela felicidade alheia. Isso é ter inveja. Quem tem inveja fica triste com a felicidade do outro. Tanto é que quando São Tomás de Aquino inclui a inveja nos 7 pecados capitais, ele a denomina em latim de tristite alienum benum, que quer dizer tristeza pela alegria alheia. E a palavra inveja vem do latim invidere, que quer dizer não ver. Porque o invejoso é cego. Ele não vê a si mesmo, ele só vê o outro. Ele só foca no outro, ele nunca olha para si mesmo. Ou seja, ele tem falta de autoestima. Ele só mira no que o outro faz para ele tentar destruir. E ele tem um mecanismo no seu cérebro que sempre que o outro conquista algo, ele fica triste. Dá uma depressão. E quando o outro fracassa, dá uma alegria repentina que ele comenta, e é uma felicidade, é uma satisfação, que é o mecanismo de recompensa que ele criou em seu cérebro por causa de ter se viciado nesse desvario da alma, nessa chaga da humanidade. E Dante Alighieri, deu microfonia, aumentou demais. O pessoal lá na praça vai escutar. Não deixa de ser uma ideia. Para vocês terem uma ideia, Dante Alighieri, na excepcional obra A Divina Comédia, que ele fala do paraíso, do purgatório e do inferno, na torre inversa do purgatório existem degraus, a torre. Somente acima do orgulho, que está do lado dos fogos crepitantes do inferno, está a inveja. Somente depois do orgulho. E os invejosos são vistos na Divina Comédia com os olhos fechados, com arame, porque seria a vista, a visão, o fruto do mal, do invejoso. Tanto é que se cunhou o termo na Idade Média olhar demoníaco, e hoje nós conhecemos os termos olho gordo, olho de seca pimenteira, não é? Tanto que tinha um programa na Rede Globo, que era muito interessante, de comédia, que tinha um personagem que era o Zeca Pimenteira. Toda vez que eles faziam lá, por exemplo, inaugurou um restaurante italiano, eu vi esse episódio, eu chorei da risada. Convidar, de repente chega o Zeca. O outro fala, você convidou o Zeca? É, o Zeca. Não, o Zeca seca. Aí ele tirava o óculos, aquele zoião instalado, assim, né? Porque a pessoa que tem olho de seca pimenteira, geralmente tem o olho estufado, né? Uma coisa assim, que é impressionante, que a motivação mental é tão grande que o olho até é saltado para fora. Prestem atenção. O Zeca seca, vai dar um problema, não vai acontecer nada. Nossa. Imagina que restaurante maravilhoso, tem dar um problema na instalação elétrica, tchau, dá curto. Aí cai o azulejo da parede, aí estoura o esgoto no chão, aí aparece rato e barato, tem que chamar a vigilância sanitária, pum, fecha o restaurante. Eu falei, você convidou o Zeca seca, que é o olho gordo, o olho de seca pimenteira. E quanto nós já vimos isso, não? Aquela tiazinha adorável, vizinha, você tem um roseiral na sua casa, fala, deixa eu ver seu roseiral, que em casa não pega uma roseira, na sua casa é uma lindeza. Oh, que roseira linda! E o zoião vai aumentando, né? Quando ela sai, meu Deus do céu, fica uma pétala, faz assim, morre tudo. Que é o olho de seca pimenteira. É o mal da pessoa. E Jesus falou sobre isso. Se o teu olho for bom, teu corpo se iluminará. Se o seu olho for mau, tudo ficará em trevas. E quantas trevas acontecerão? Porque os olhos são as portas da alma. E o mais interessante, o primeiro crime acontecido na história da humanidade é por inveja. Caim mata Abel porque ficou com inveja de Abel.
E é interessante que diz o seguinte, em Gênesis capítulo 4, versículos 5 a 8. Mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou, por inveja. Lúcifer, o Lúcifer quer dizer anjo de luz, que ele era o anjo principal dos céus, segundo a lenda, né? Até que Deus resolveu criar o homem à sua imagem e semelhança, e criou Jesus, o Messias, o Filho do homem. Ele ficou com uma inveja, ficou com uma raiva de Deus. Deus falou: então vai para o inferno. E transformou no Senhor dos infernos, por inveja, segundo a lenda. Salieri, o grande músico das cortes europeias, quando aparece Wolfgang Amadeus Mozart, desde pequeno grandioso, inteligentíssimo, ele começa a se corroer de inveja, até que ele vai fazendo arrumações aqui, arrumações colar, vai desestruturando Mozart, até que de repente Mozart morre, porque Salieri detestava Mozart, tinha inveja da sua maestria. José do Egito, os seus irmãos o venderam, sabe por quê? Por inveja, porque ele era fantástico, ele tinha uma capacidade grande, tanto é que ele foi vendido e acabou se tornando um faraó do Egito, tudo por causa de inveja. Aí eu pergunto: como se imunizar desse mal quando nos invejam? É simples, podem anotar, presta atenção. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. Está resolvido. Ninguém vai ter inveja de você. É impossível. Antigamente o pessoal usava figa, usava ouro grego, pimenta, tomava banho de sal grosso, que é para isso. Aqueles vasos de 7 ervas, eu já passei pela Umbanda, quanto montar vaso de 7 ervas, espada de São Jorge, alecrim, bejuim, alfazema, tudo para evitar o tal do olho morto. Resolve? Lógico que não, gente. Não resolve nada, são rituais. Sabe o que resolve? Para você se imunizar da inveja alheia, você tem que equilibrar a sua mente, o seu coração, e não buscar unanimidade. Muitas vezes nós vivemos querendo unanimidade das pessoas que nos rodeiam. Queremos que todos gostem de nós, que todos nos elogiem, que todos nos bajulem, que todos concordem conosco. Quando isso é impossível. Isso é impossível. Porque isso se chama vaidade, que é fruto de quê? Do orgulho. E quando nós nos envaidecemos e achamos que tudo que a gente faz é maravilhoso e que os outros fazem não presta, nós nos perdemos em nós mesmos. Aí nós nos enfraquecemos espiritualmente e qualquer olhar de inveja nos destrói. Vocês já ouviram falar que praga de urubu magro não pega boi gordo? É isso aí. Quando nós nos imunizamos, não buscando essa situação de concordância de todos para com a nossa vida, entendendo que cada um segundo suas obras, e que por mais que a pessoa me odeie, o problema é dela. Quem não pode odiar alguém sou eu. Joana de Ângeles já orientou que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna mal. Esse é o mal verdadeiro, porque quando as pessoas fazem mal para mim, o problema é delas e Deus. Quando eu faço mal para alguém, aí será meu problema com o Criador. Eu terei que responder a Ele. Então, aquele que não busca unanimidade, aquele que sabe entender que as pessoas têm opiniões diferentes e que as pessoas podem te detestar
sem motivo algum, ela vive em paz. Como também podem te amar sem motivo algum, ou por motivo, porque você pode decidir ser na sua vida esquecível ou inesquecível. Depende das suas atitudes, de suas palavras, daquilo que você faz ou daquilo que você se dispõe a fazer. Mas tem uma outra técnica que o filósofo Heidegger, em uma das suas obras, escreveu, o chamado teste da amizade. Esse é bacana, hein? Como testar se os seus amigos são amigos meus ou são invejosos. O primeiro: proclame suas vitórias e conquistas e espere a reação. Seus amigos de verdade ficarão felizes, sorrirão, te abraçarão, será uma alegria. Aqueles que te detestam, que têm inveja de você, dirão: ah, que bom, né? Mas poderia ser melhor, hein? Oh, você fez esse curso? Esse curso todo mundo tem, né? Tem curso melhor. Eu já escutei quando eu me formei, mas isso aprendi na escola, eu vou fazer faculdade disso. Olhei e falei: ah, tá bom. Quantas vezes nós compramos um carro, estamos felizes, a pessoa olha e fala: nossa, que carro lindo, mas tem câmbio automático? Ah, não tem? Puxa, não tem câmbio automático. Mas que praga é essa, gente? Que nada tá bom, que tudo é ruim, não é? Não tem gente assim? Tem. Cuidado. Mas tem um outro teste que é maravilhoso. Quando a pessoa que se diz seu amigo se aproxima de você e diz: olha, eu sou teu amigo e vou falar uma coisa para você. Quando começa assim, a coisa já está arrebentada. Eu falo: olha, tal coisa que você faz, fulano, ciclano, doutor, detestam. Eu entendo que eu sou seu amigo, mas eles detestam. É mentira, gente. Ele está terceirizando aquilo que ele não gosta, mas ele não tem coragem de dizer. Aí ele fala para fulano, ciclano, doutor, quando é ele que detesta. Então esses são os dois testes da amizade que é muito facinho da gente fazer. E aí nós temos que entender outra coisa. O invejoso, como ele é um cego, ele só vê o outro. E como ele tem a presunção de achar que só ele pode vencer, só ele pode ser feliz, só ele pode conquistar, quando alguém faz uma coisa dessa, não é que ele não gosta da pessoa, mas ele não quer que a pessoa conquiste, que a pessoa vença, que a pessoa tenha coisas melhores. Não é que ele te odeia, não é nada pessoal, é uma doença dele, é um transtorno dele, para com ele, é um problema dele. Tanto é que tem uma história que é muito interessante. Um vagalume voava pela floresta e de repente uma serpente tentou comê-lo. Ele saiu voando, a serpente foi, tentou comê-lo de novo. Ele correndo, a serpente, peraí, vamos conversar. Para, a serpente parou. Eu vou fazer 3 perguntas para você. A serpente falou: tá bom, faça. Primeiro, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu fiz alguma coisa para você? Não. Então por que você quer me comer? Porque você brilha. Muitas vezes o fato de nós brilharmos, isso machuca os outros. De você ter sucesso, como os fariseus e saduceus, as pessoas abraçando Jesus, eles tudo com dor de cotovelo, ninguém abraça. Lógico, eles eram insuportáveis, eles eram moralistas, ninguém era bom para eles. Quanta gente já viu religioso assim? Ninguém presta, ninguém vai entrar na religião, nem você, filhinho. Pelo seu padrão, a lei é mutável, o amor é imutável. É imutável. O amor é um só, verdadeiro, puro, recíproco. E olha que tem 3 tipos de amor, hein? Eros, filia e ágape. Filia é o amor da amizade, o eros é o amor romântico, e o ágape é o amor incondicional. Quem ama, o ágape, esse sim é um ser de bem. E nós temos que verificar isso. E nós, amando dessa forma, tem pessoas que detestam, acham ruim. Se você vai lá e faz uma boa palestra excepcional, você se esforçou, você preparou, as pessoas aplaudiram, te abraçaram, vem um no fundo, o vampirão, cuidado com o vampirão,
Ele vai falar, sua palestra é ótima, mas um pedaço da sua palestra não foi bom. Cuidado, é o vampirão, ele quer arrancar aquilo que você ganhou na palestra. Os outros assistindo falam, cuidado, falar é fácil, eu quero ver fazer na prática. É o vampirão, ele quer tirar de você aquilo que você está ganhando. Cuidado com o vampirão, dizia o professor Gretz, aquele que fica só no fundo esperando. Os fariseus, saduceus detestavam Jesus, porque Jesus era muito mais virtuoso que eles, e bom, e mais inteligente, e de fato, ele vinha trazer o reino dos céus para os homens, e eles faziam o quê? Nada. Trazer um monte de lei que com 4.000 anos inspiraram, e tem religião que segue até hoje. Aquelas leis obscuras, ultrapassadas. Imagina, tem gente que segue a lei do talião até hoje, olho por olho, dente por dente. Os homens de bem, os homens de bem, não fez, a gente mata, a gente exclui, a gente prende. Para que renovar o ser humano? Vamos matar tudo, então mata tudo. Coloca tudo humanoide na face da terra, dinossauro, acabou. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Você tem que ter uma atitude moralizadora, não ser moralista. E o espírita, ainda de católicos e protestantes evangélicos, que é a da ramificação, nós entendemos porque eles não sabem interpretar as escrituras. Mas ao espírita, que recebeu a terceira revelação, que traz a verdade, a fé raciocinada, se deixar levar por esses pensamentos tortos, pela falta de hermenêutica ou de interpretação básica, é inaceitável. O que a gente acha que o Espiritismo quer dos homens? Conversão? Pegar uma estatística e saber, hoje no mundo tem 1 milhão de espíritas, nossa, será que chegaremos aos 2 milhões? Isso não importa. O que importa é nós sabermos se a pessoa é boa. Porque vocês sabiam que existem espíritas maus? Nossa, tem bastante, gente, um monte. Mas existe espírita bom. O que a gente prefere? Produzir homens bons, mulheres boas ou espíritas? Homens e mulheres bons e boas, que façam bem, que sejam do bem. Por acaso Deus perguntará qual a orientação sexual dessas pessoas? Não. Qual o partido político dessas pessoas? Não. Qual a alimentação dessas pessoas? Não. Qual a cor da sua pele? Não. Qual a religião? Muito menos. Perguntará, vocês são bons? Porque os mansos herdarão a terra. Foi o que Jesus asseverou, não os violentos, os moralistas. E o espírita não deve ser moralista, deve ter uma atitude moralizadora no amor. A transformação através da educação, não da intimidação e da violência. Por isso, o mais interessante, eu acho interessante que eu achei de Mário Quintana, em 1975, na época da ditadura. Ele ia colocar um artigo no jornal, a ditadura mandava tirar. Ele colocava outro, a ditadura mandava tirar. Ele ficou enfesado e falou, tá bom, vou fazer o poeminha do contra. Isso é assim, o poeminho do contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. O passarão são os problemas grandes. Passarão de aumentativo de passarinho. Essa é a ideia. Para aquele que vive com Deus, que tem resiliência para se adaptar às dificuldades da vida, é passarinho. São probleminhas que nós ultrapassaremos. E o Mário Quintana é marcado na história como um dos poetas mais fantásticos da face da Terra. E aqueles militares covardes que fizeram os males que fizeram? Bom, a gente sabe o que aconteceu com eles. Por isso é que nós temos que pregar e praticar a lei de amor. E o mais importante, eu falei de se imunizar contra a inveja alheia. E como identificar se somos invejosos e o que fazer se identificarmos essa chaga na alma. Questão 919 de Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E eis que eles responderam repetindo a tese socrática do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo.
Se eu não sou capaz de me conhecer, de conhecer as profundezas do meu espírito, da minha alma, identificar aquilo que me afeta, aquilo que me faz perder, como que eu vou poder identificar se eu sou bom ou se eu sou mal? Como eu avaliar as minhas atitudes diárias, não são anuais, esperar dar o ano novo, estourar o rojão, colocar semente no bolso, vestir amarelo, vestir branco, vestir vermelho, vestir o que for. É diária a transformação, a modificação é diária. Mas antes de modificar, a gente precisa saber o que pode ser modificado. Todos sabemos o que devemos fazer, sabe por quê? E o livro dos Espíritos, os Espíritos responderam que as leis de Deus estão na consciência do homem. Todos nós sabemos o que podemos ou o que não podemos fazer, o que devemos ou o que não devemos fazer, o que podemos, mas não devemos, o que devemos, mas não podemos. E aí por diante, nós sabemos, não fazemos porque nós queremos dar um jeitinho para tudo, porque nós achamos que as pessoas não enxergam as coisas, e tem pessoa que acha que a gente é débil mental, né? A pessoa dá uma desculpa esfarrapada, faz uma coisa absurda, acha que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém entendeu. Quando nós chegamos a um ponto da vida que adquirimos uma certa maturidade que os anos nos dão, nós preferimos nos calar e fazer de conta que a gente é bobo, que a gente é débil mental, do que ficar discutindo. Porque importa mais ser feliz do que ter razão. Ter razão em tudo, saber tudo, dar a palavra final para tudo. Ai, cansa isso. Isso é discussão de boteco, discussão de quem não tem o que fazer. Quem quer transformar o mundo troca a discussão pela ação. É muito mais positivo. E outra coisa, nós devemos entender que isso é um transtorno da alma. Vocês já observaram que a pessoa invejosa, ela está sempre triste, sempre mal-humorada, sempre com a cara fechada. Você não vê um sorriso na cara daquela pessoa, porque ela vive infeliz. Tanto é que Deus pergunta a Caim: por que você está com raiva e carrancudo? Porque o invejoso está sempre assim. Tanto é que Fénelon, em Os Tormentos Voluntários do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: para o invejoso e o ciumento não há repouso. Eles estão perpetuamente febricitantes. O que não tem os outros possuem, lhes causa insônia. O sucesso de seus rivais lhe causa vertigem. Sua emulação se exerce não para ofuscar os seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a raiva do ciúme que os possui. É só isso. Vivem constantemente infelizes. Tanto é que nós sabemos que a tristeza constante é potencialmente mortal e se transforma em depressão. É por isso que, segundo a Organização Mundial de Saúde, pesquisas atuais, existem muitas pessoas que tratam a depressão como uma das maiores doenças do nosso tempo, tratam com psicoterapia e com antidepressivos e nada faz efeito. É 10, 15, 20 anos tratando, nada faz efeito. Resolveram pesquisar e descobriram que 67% dos casos, os medicamentos, os psicofarmacológicos não funcionam e a psicoterapia não funciona por causa da inveja. São pessoas invejosas. Porque a inveja não é um problema neuroquímico, assim como a depressão que é um problema neuroquímico. Então, um medicamento não vai tratar a inveja. Não tem remédio para inveja, pelo menos nunca vi em farmácia nenhuma, né? Não existe para isso. Tem para depressão, mas para inveja não. E na maioria das vezes, 70% dos casos de depressão são psicológicos, frutos da inveja, da inaceitação do mundo e das pessoas, da inaceitação de sua situação, que se transforma, se somatiza num problema neuroquímico, atacando o cérebro e a produção de neurotransmissores ou neuropeptídeos. 67% dos casos é por causa da inveja, gente. Por isso nós temos que tratar que é um mal que nos destrói. O invejoso constantemente está sozinho,
Não tem ninguém. Ele sabe que quem é o invejoso? Aquela pessoa que está naquele grupo conversando na firma, feliz de manhã, segunda-feira, ninguém quer ir trabalhar, mas a gente tem que ir, né? Porque tem que ganhar dinheiro. E está lá conversando, tomando café, feliz. De repente chega o invejoso, que é uma pessoa mal-humorada. Pum! Espalha o grupo. É o espalha o grupo, todo mundo vai embora. André Luiz, no livro Sinal Verde, diz que quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Acaba na condição de espinheiro, ninguém gosta. É aquela pessoa que vive com insônia porque o vizinho comprou um carro novo, porque o outro pintou a casa, porque o outro reformou a casa, porque o outro fez uma viagem. Ele não se conforma que a pessoa fez e ele não fez. Ué, só ele merece ser feliz, o outro não merece? Mas ele vive infeliz com isso. Ele vive infeliz. Como tratar isso? Primeiro lugar, é aceitar que é invejoso, que esse mal faz parte. E segundo, tratar o seu coração, para começar a ficar feliz com a felicidade alheia. É uma mudança de rumo que só a própria pessoa pode fazer para consigo mesmo. Ninguém pode fazer isso. É ela que tem que decidir mudar de rumo. Quem sabe o filho orgulhoso e egoísta poderia aprender com o pródigo como fazer, né? Porque ele fez. Ele mudou o rumo. É só fazer o que o pródigo fez. Que nós conseguimos mudar o nosso ponto de vista, que nós conseguimos aprender a ser felizes com a felicidade ali, porque é impossível sermos felizes enquanto nosso irmão passa fome na esquina da nossa casa, enquanto nós vemos países em guerra, enquanto nós vemos algumas corporações mundiais mandarem no mundo inteiro e 60% da humanidade passa fome e tem diferença social. E nós não fazemos nada, mas a gente não faz nada. Se o poste está sem luz atrás da nossa casa, a gente não liga na CPFL para mandar trocar. A gente olha e fala, nossa, está sem luz. Não, ninguém vai fazer nada. Faz você e faça. Porque a gente sempre espera dos outros, do governo, de um benemérito, da pessoa boa do quarteirão. Nós nunca pensamos naquilo que nós podemos e que devemos fazer. Atitude simples, por exemplo, aprender a admirar as vitórias dos outros. Olhar e falar, puxa, que carro lindo que você comprou. Nossa, que pintura linda, que roupa linda. Uma mulher vê a outra chegando com uma roupa mais bonita. Nossa, que roupa linda. Não, nem que vá amanhã e compre igual. Mas achou linda a roupa. Um homem vê o sapato do outro. Puxa, que sapato, eu vou comprar um sapato igual daquele. São coisas pequenas que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. Uma outra coisa que nós temos dificuldade em nossos tempos de fazer e que trata a inveja. Expressar sentimento, gente. Nós precisamos voltar a expressar os nossos sentimentos. Amar quem nos ama. Parar de ficar se preocupando com quem nos odeia. Uma certa feita, Divaldo Pereira Franco estava fazendo um seminário, chegou um homem, ficou no meio da plateia, o olhando firmemente, e mandando dardos terríveis contra ele. Ele falou, o que esse homem tem contra mim? No intervalo, o homem veio e falou, você é Divaldo Pereira Franco? Sou sim. Sabe que eu odeio? O Divaldo falou, tá bom, o que vai fazer, né? E isso não te preocupa? Ele falou, não, por quê? Porque o ódio dos que me odeiam não pode afetar o amor dos que me amam. Muitas vezes, preocupados com as pessoas que nos ofendem, que nos caluniam, que nos humilham, nós chegamos mal-humorados em casa, que muitas vezes a esposinha fez a comida, o filho fez um trabalho, estão nos esperando felizes, a gente dá patada em todo mundo que nos ama. Porque a gente está aselvajado com aquele que nos machucou, que nos humilhou, que nos feriu. Quando deveria ser o contrário, se imunizar, deixar o saquinho de problema para fora de casa e entrar e receber a família e dar amor da mesma forma que recebeu. Porque o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Isso é o maior mandamento. E que nós já passamos a hora de fazer. Expressar os nossos sentimentos, expressar nossas emoções. Se a esposa faz uma comida, que comida maravilhosa, é horrível, que comida maravilhosa, nossa, que ótima,
O filho fez um desenho, nossa, que desenho lindo, sabe? Por exemplo, gente, eu acho uma coisa linda quando a mulher vai tingir cabelo. Olha só, eu vejo a minha. Quando está quente demora umas 9 horas para tingir. Quando está frio demora umas 12. Aí você fala, será que hoje você vem cedo para casa? Bem, porque hoje está quente, de repente esfria. Tchum! Aí você fala, meu Deus, é 9 horas da noite, não chegou ainda. Imagina se ela chega com o cabelo bonito, loiro, que não é loiro, não é luzes, né? Tem luzes, não está loiro o cabelo. Você olha, você não fala nada, você fala, tá fechado o cabeleireiro? Nossa, não fala nada no cabelo. O mínimo que ela espera, que cabelo lindo. Nossa, você está mais linda do que nunca. Coisa simples de fazer. Coisa simples que nós podemos fazer para ser felizes. Dizer, comemorar nossas vitórias. Tem gente que só comemora fracasso e tristeza. Conversa de 2 pessoas no serviço. Não tiro férias faz 3 anos. Outro fala, não tiro faz 5. Ah, eu tenho uma úlcera, a sua sangue, a minha sangue. Oh, que negócio é esse? Colecionando desgraça, gente. Colecionar vitória, nem que seja com bolacha Maria e gengibirra, vamos comemorar. A compra de uma casa nova, de um veículo, filho que se formou, uma coisa importante que aconteceu na sua vida, comemore. Faça um churrasco, vai comer uma pizza, vai comer um salgadinho na esquina. Comemore. E traga as pessoas que você ama junto de você. Para você compartilhar a felicidade. Ninguém é uma ilha, nós somos seres gregários, fomos criados para viver em sociedade. Assim sendo, quando nós nos felicitamos com a felicidade alheia, expressamos nossos sentimentos, comemoramos nossas vitórias, nós atraímos o que há de melhor no mundo. E aí sim, nós valorizamos o que o bendito Espiritismo cristão tem a nos dar, que é a felicidade de podermos ser potencialmente transformadores do mundo novo, que é o que o Cristo deseja até hoje, mas que faltam mãos para trabalhar a seara de Deus, faltam corações para amar o terreno e as sementes. Faltam cérebros para entender as diferenças e trabalhar de acordo com a potencialidade e possibilidade de cada um para que o melhor do melhor aconteça. Esse é o grande objetivo. Está em nossas mãos a transformação, começando do nosso lar, começando com as pessoas que nos rodeiam, para depois a gente tentar mudar o mundo. Primeiro, mudemos o nosso mundo, sermos pessoas de bem. Pessoas no bem, fazendo bem. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.